Então, bem-vindos a mais um evento aí do Fala Inovação, projeto da Agência USP de Inovação, que trabalha para trazer a voz, né, e as experiências de quem está inovando dentro da universidade. Temos aqui duas convidadas muito especiais, né, a Carolina e a Thaís, que já vão se apresentar. Meu nome é Andrés Veloso, sou coordenador da graduação da FEA, líder de uma disciplina de empreendedorismo e inovação lá na FEA, junto com os professores Leonardo e o Guilherme Shiraishi. Então, a gente está empenhado em incentivar que os alunos de graduação se envolvam com atividades de empreendedorismo. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra primeiro para a Carolina se apresentar, falar um pouco da empresa, dos desafios, dos estágios que vocês estão, e depois para a Thaís na sequência. Carolina, é com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Eu queria primeiramente agradecer o convite e parabenizar o SPIN pela iniciativa. Né? É um privilégio para mim estar aqui dividindo a tela com a Thaís, né? Outra grande empreendedora aqui do parque, e poder contar um pouquinho para vocês da história da Incito. Né? Diferente da Liquinoflora, a gente está em um estágio ainda mais inicial. Eu sou bióloga, fiz mestrado e doutorado aqui na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e depois do doutorado eu resolvi aplicar aquilo que eu tinha aprendido na universidade fora da universidade, né? E para isso o programa PIP da FAPESP foi fundamental. Então, para quem não conhece, o programa PIP é o Programa de Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa, e a FAPESP financia projetos, né, com base tecnológica fora da universidade. Então, para um pesquisador que está na universidade, conversar com a FAPESP é uma transição um pouco mais tranquila do que pensar em sair da universidade e empreender, né? Pegar um empréstimo no banco, por exemplo, eu quero abrir minha startup. Então, assim, a FAPESP transformou esse caminho em um caminho mais suave para a gente. E aí, qual que é a ideia da Incito, né? Durante o mestrado e doutorado, eu trabalhei com célula-tronco para regenerar queimadura. Na época a gente fazia um modelo experimental de queimadura em rato, e no PIP foi exatamente isso que eu propus também. Só que aí logo no início do PIP a gente começou com os desafios, né, que era transpor aquilo que eu fazia em pequena escala na bancada do laboratório para um produto que de fato pudesse chegar ao mercado. Então, nesse meio do caminho, a gente foi pivotando várias vezes, né? Não os clientes propriamente ditos, mas a ideia, a gente foi lapidando aquela ideia. E hoje, o primeiro produto da Incito é um biocurativo 3D. A gente tem uma bioimpressora 3D que a gente usa para imprimir as células-tronco que a gente vai usar para terapia. Então, esses biocurativos, né, vão servir para o tratamento de pacientes portadores de ferida crônica e queimadura grave. Esse projeto, que é o projeto inicial da Incito, ele está agora em estágio de teste clínico, e após o teste clínico a gente quer pedir o registro do produto na Anvisa. Só aí a gente vai poder, de fato, entrar no mercado. A gente tem ainda outros 2 produtos, né, em fase inicial de desenvolvimento, uma pomada, onde a gente está reciclando ativos, né, oriundos do processo de produção do biocurativo, para fazer um produto de prateleira, porque o biocurativo é um produto mais especializado, que vai ser entregue via hospitais, e essa pomada seria um produto de prateleira. E a gente tem um terceiro produto que foca na regeneração gengival. Então, hoje a Incito é basicamente uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, mas a gente quer, no futuro próximo, ensaiar a entrada aí no mercado. Muito legal, Carolina. Curiosidade, quantas pessoas tem já na empresa? Hoje a gente está trabalhando em 6 pessoas. Legal, beleza. Então vamos passar para a Thaís, que a gente tem uma ideia das 2 empresas, e aí a gente bate um papo. Thaís, com você. Boa tarde, professor. Boa tarde, Carol. Também queria agradecer aí o convite. Para mim é um prazer muito grande estar junto com a USPIN, falando com vocês, de novo do lado da Carol, que eu tenho um prazer aí de compartilhar. Eu sou uma das sócias da Liquinoflora. A Liquinoflora ela está no mercado já desde 2008, e a gente também começou graças aos incentivos à inovação que a USP sempre nos deu aí durante a carreira acadêmica, né? Sou farmacêutica, fiz mestrado na Faculdade de Farmácia em Ribeirão, depois eu fui fazer doutorado no Instituto de Química, e o meu projeto de doutorado era junto com uma empresa
e com a FAPESP, então eu já tive essa experiência tripartite, né, vamos falar assim, já durante o doutorado, e sempre me fazia brilhar os olhos, né, a possibilidade de empreender. Eu cheguei a me inscrever num concurso, porque na época era um caminho muito comum, né, fazia graduação, mestrado, doutorado para seguir carreira acadêmica. Então a gente era formado para isso, mas comecei a participar de várias palestras, a Supera também estava no começo, em Ribeirão Preto, então eles incentivavam muito, começavam a mostrar outros caminhos para a gente, e aí eu e mais 3 colegas, que também 2 deles estavam terminando o doutorado, a gente falou, vamos nos aventurar. A gente montou a empresa com a ideia de transformar a pesquisa em produtos, né? E, ao mesmo tempo, prestar serviços para as indústrias, porque a gente via já desde o doutorado algumas indústrias em busca de serviços de pesquisa e desenvolvimento. Então, a ideia era a gente desenvolver um produto e formatar uma linha de serviços para prestar para indústrias farmacêuticas, indústrias cosméticas, indústrias químicas. E aí nós submetemos projetos para FINEP, CNPq, FAPESP também, tivemos vários projetos financiados por essas agências de fomento. Logo no início também já submetemos a incubadora de empresas, que eu sou eternamente grata, né? Eu acho que é o início de tudo, assim, é onde a gente aprende o que é empreender, aprende qual é a diferença, né, de fazer pesquisa dentro da universidade, fazer pesquisa para o mercado, então foi extremamente importante. E nós ficamos na incubadora até 2012, quando já ficou pequeno para a gente, né? A gente ocupava 2 salas na incubadora, mais um corredor, a sala de reunião, e começou a ficar pequeno. Nós reformamos um prédio e mudamos para uma casa, né? Mudamos para essa casa onde a gente está até hoje. E, de novo, há 1 ano, 2 anos já, a gente já está vendo que está pequeno de novo e já começamos a ir em busca de um novo prédio, né? Foi então que a gente falou, não, acho que vamos voltar para a Supera. A gente nunca perdeu o vínculo, nós sempre estivemos como uma empresa associada ao Supera, e agora que eles abriram um edital para os terrenos lá no Parque Tecnológico, nós fomos a primeira empresa aí com a possibilidade de se instalar no parque. Até comentei aqui com os meus colegas antes que hoje está tendo, inclusive, uma reunião, né, para discutir sobre o projeto que a gente acabou de submeter da planta da empresa. Então, espero em breve mostrar para vocês as instalações da Liquinoflora lá no parque. Muito legal, acho que esses desafios que vocês enfrentam, apesar de em momentos diferentes, né, acho que eles exemplificam bem o processo de inovação, como ele toma um tempo, né, até você conseguir desenvolver os produtos, ter uma empresa estruturada e até destacar a importância de ter apoio ao longo desse processo, seja da universidade, das incubadoras, da própria FAPESP com financiamento, né? Então, nesse contexto, como os 2 exemplos que vocês deram, vocês veem assim numa trajetória que encaminhava para um mundo acadêmico, né, mestrado e doutorado, e aí no meio do caminho vocês se viram aí migrando quase para empresárias, né, com empresas e tendo que ter outras atividades. Como é que é essa transição de um papel para outro, né? Como é que foi esse desafio? Bom, é doloroso, viu, professor? É uma fase de muito desprendimento, né? E por um tempo eu fiquei com um pé em cada lado, né? Eu ficava pensando, não, mas e se empreender não der certo? Eu tenho que ter um currículo bom para prestar concurso. Mas durante a trajetória eu fui me apaixonando pelo empreendedorismo e fui vendo que na verdade tudo que eu sempre quis fazer foi empreender, né? Essa possibilidade de continuar desenvolvendo, eu sou uma pesquisadora nata, né? Mas de continuar fazendo a pesquisa ao meu próprio passo é apaixonante você
poder levar aquele conhecimento para as pessoas que de fato precisam dele, né? O objetivo da universidade é muito mais o conhecimento pelo conhecimento, né? E muitas ideias incríveis ficam presas lá dentro da universidade, justamente porque pouca gente acaba fazendo essa transição e a gente tem poucos agentes, né, para tirar aquelas ideias ali da universidade e fazer com que elas cheguem a quem precise daquela solução, né? E através do empreendedorismo, eu mesma falei, eu vou colocar o meu projetinho embaixo do braço e vou levar esse produto para os pacientes que estão precisando. Então, assim, é uma trajetória apaixonante. Essa fase de transição, na verdade, ela é um estado, né? A gente está nela, nós estamos nesse meio do caminho mesmo, né? Eu sempre me pergunto, eu sou empreendedora ou sou pesquisadora? Não, eu sou as duas coisas, né? A minha pesquisa, ela tende ao mercado, né? Ela tem esse viés para o mercado. Então, eu também, como a Carol, no começo era desesperada com o currículo, meu Deus, se não der certo, eu tenho que publicar artigo, eu tenho que ter um plano B, né? Mas eu acho que faz parte, é uma coisa que a gente... eu acho que é a angústia do empreendedor mesmo, essa necessidade, né, de você ter uma visão multilateral, de você estar sempre conectado com várias coisas. Eu acho que até hoje, assim, não considero uma fase de transição, eu considero uma fase da minha vida, assim. Muito legal. Acho que é importante destacar, acho que duas coisas que vocês falaram. Primeiro, a questão, acho que a Carolina falou aí de pivotar, né? Então, essa compreensão de que é um processo e que ao longo desse processo você vai desenvolvendo uma ideia e ao aprofundar o conhecimento sobre um setor, sobre os desafios das organizações, entidades, empresas que estão envolvidas nesse setor, fica mais fácil você compreender aquilo que a Thaís trouxe, né? De você oferecer um produto para um mercado, né? Eu acho que essa composição de você desenvolver algo que tem uma aplicação no mercado, né? Essa palavra mercado às vezes é complicada, mas vamos com ela, porque são as pessoas, né, empresas que vão fazer uso da inovação que a universidade faz, né? Então, a minha segunda pergunta para vocês, se vocês já enxergam assim de forma clara qual que é o mercado da empresa, como é que vocês entendem a importância de compreender que tipo de produtos são demandados e como isso influencia aquilo que vocês estão pesquisando, né? Bom, professor, a gente tem mais ou menos uma ideia, porque durante essa transição, né, dessa trajetória, a gente foi aprendendo a modelar o nosso negócio. A gente ainda não tem certeza, porque a gente, de fato, ainda não entrou no mercado, então os verdadeiros clientes, né, ainda não testaram se a nossa solução é do jeito que a gente está imaginando mesmo. Mas essa parte toda de entender o funcionamento do outro lado, né, que o senhor chamou de mercado, é uma fase bem árdua também, né? Quando a gente começou em Cito, a gente pensava em uma terapia personalizada, né? A gente pensava em vender direto para o paciente, né? Aí eu pegaria um pedacinho de tecido dele, levaria para o laboratório, iria cultivar, aí demorava para entregar para ele, enfim. E quando a gente foi fazer essa etapa de validação de modelo de negócio, a gente descobriu que isso não era interessante. E aí entra a humildade também, né? Porque muitas vezes você é apaixonado por aquela carreira que você desenvolveu, você vislumbra, né, uma ideia, uma solução que você acha que todo mundo vai ficar apaixonado, e na verdade não é bem assim que acontece, né? Então, nesse caminho, a gente foi descobrindo que, na verdade, o nosso foco hoje, pelo menos para o biocurativo, são hospitais de grande porte. Não faz sentido a gente entregar um biocurativo direto para o paciente como a gente estava imaginando. E isso tem vários fatores, entre eles o fato de que o que a gente faz é uma terapia que é multiprofissional. Então, não adianta a gente ficar aqui na bancada desenvolvendo soluções e não ter as pessoas que atuam ali no cuidado diário com esse paciente, né? Então, os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, que muitas vezes estão ali tratando aquela ferida no dia a dia. Então, a ideia para o biocurativo é essa,
eu sei que ela vai ser testada até a exaustão. Talvez nos próximos anos eu te diga se foi isso mesmo que aconteceu ou se a gente teve que pivotar novamente, né? Aí, só antes de passar para a Thaís, acho que precisa muita motivação para seguir nesse caminho, né? Sim, e a gente vem de uma área extremamente regulada, né? Então, além de atender todos esses requisitos, né, do mercado propriamente dito, a gente tem essa outra parte regulatória que também é uma tarefa muito árdua, assim, né, de entender e de percorrer. E então, assim, desistir é uma coisa que não está nos planos, né? A gente vai lidando com as dificuldades à medida que elas aparecem, né? E vai tentando se adaptar, né, às situações. Bom, a gente também começou a Liquinoflora com o desenvolvimento de alguns produtos que a ideia era transferir, né, para a indústria farmacêutica, como uma matéria-prima mesmo, mas que não fosse produzida por nós, uma transferência de tecnologia mesmo. E com o passar do tempo, a gente foi enxergando que a necessidade desse mercado era muito mais que a gente trabalhasse em cima dos produtos que eles estavam desenvolvendo do que absorver os produtos que a gente desenvolvia, né? E devagarzinho a gente foi criando esse leque de serviços para oferecer para as indústrias, entendendo que elas tinham uma demanda grande de serviços de pesquisa e desenvolvimento. Então, já se tinham outras empresas que trabalhavam na área de química analítica, mas muito focado no controle de qualidade, nas coisas mais quadradinhas. Mas, de repente, aparece um problema no meio da produção, um lote que sai em desacordo, uma exigência da Anvisa que precisa ser resolvida, né? Que precisa de um bom senso, de uma análise científica. Eles não tinham um apoio. Então, a gente também, eu não diria que a gente pivotou, porque a gente sempre teve na cabeça essa ideia de ter as duas frentes, né? Mas foi tomando um corpo muito maior a prestação de serviços, e a gente, hoje em dia, a Liquinoflora é uma prestadora de serviços em conhecimento intensivo, né? A gente fala. A nossa demanda hoje, ela vem muito de uma maneira indireta dos órgãos reguladores, né? Seja da Anvisa, do FDA. Então, a gente tem que estar muito conectado ao que está sendo discutido por esses órgãos reguladores, né? Participando dessas discussões, criando conhecimento. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a gente precisa estar ativamente, né? A gente que está vivendo esses problemas na bancada junto com as indústrias. Então, trazer essas soluções, essas discussões junto com eles, para o setor regulado depois poder atender. Então, acaba que é uma demanda indireta gerada por esses reguladores, né? A FDA, a Anvisa e tudo mais. Muito bem, acho que tem uma diferença aí grande que quando você fala desenvolvimento de produto, você está mais no laboratório, né, tentando construir um produto adequado, atendendo as exigências da Anvisa, etc., enquanto que num serviço você acaba tendo um contato mais direto com os clientes, né, assim, de forma mais próxima. Então, a minha terceira pergunta, acho que é em duas partes. Uma é qual é o perfil das pessoas que trabalham na empresa, então se é todo mundo com mestrado e doutorado, ou se vocês estão procurando outros tipos de pessoas, se estão aceitando estagiários, temos alunos assistindo, então, quem sabe, potenciais candidatos, então, se quiserem comentar sobre isso. Hoje, o perfil da maioria das pessoas que trabalham aqui com a gente, professor, eles é um perfil técnico, e a maioria das pessoas tem pelo menos um mestrado, ou e algumas o doutorado também. Isso acontece porque a gente está muito próxima da Universidade Ribeirão, aqui a USP aqui de Ribeirão, é uma formadora de talentos para a área. Então, a gente tem grande disponibilidade dessa mão de obra qualificada, e a gente precisa dessa mão de obra também, né? Infelizmente, a gente é pequeno, então a gente vai absorvendo, né, paulatinamente essas pessoas. A gente tem o Pedro também, que é o terceiro sócio, ele é administrador de empresa, então ele faz
essa outra ponta, né? Por mais que eu e a Adriana, que é a minha outra sócia, nós somos biólogas e técnicas, mas a gente tem se capacitado constantemente na área de empreendedorismo. E a gente tem o Pedro para levar a gente ali para a realidade, né? E, eventualmente, a gente aceita estagiário, sim. Aqui no Super, a gente tem um programa de estágio de inverno, estágio de verão, que é uma ótima oportunidade para quem quiser conhecer as empresas do parque, né? A gente participou desse programa há uns 2 anos. Eu ia escolher um estagiário, a gente acabou ficando com 3. Dos 3, um era de fora e teve que voltar para casa depois das férias, a gente ficou com 2. Então, assim, a gente está sempre aberto. Esse pessoal novo aí que vem também cheio de ideias, né, e enriquece nosso ambiente. Na LIC, hoje, nós somos em 4 sócios, temos 18 colaboradores, 2 colaboradores que são pessoa jurídica, né? Além desses 18, e mais 3 estagiários. Acabamos de contratar o terceiro ontem. A gente sente uma necessidade muito grande da parte de entender da parte administrativa, financeira. Também foi um ponto assim que num determinado momento da empresa a gente teve que parar e falar assim, não, peraí, a gente sabe, né, fazer ciência, os nossos produtos estão no mercado, mas a gente precisa organizar a empresa administrativamente. Então, eu acabei indo fazer um MBA, uma das minhas sócias também. Hoje a gente tem já uma turminha trabalhando com a gente na parte administrativa, financeira, RH. Recentemente também a gente contratou uma pessoa do marketing, que aí acaba sendo da nossa área, é um pesquisador, né? Porque para divulgar tudo o que a gente faz de uma maneira mais técnica. Então foi uma conquista aí muito, muito importante para a gente. E, inclusive, essa pessoa do marketing tem doutorado e tudo mais, e se a gente olhar para o quadro todo, aí mais da metade dos nossos colaboradores tem pelo menos mestrado, né? Eu acho que é condizente, porque a gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento, trabalha diretamente com solução de problemas, então todos eles acabam tendo uma boa formação, precisando ter essa formação. Isso até é bastante comum no exterior, né? Quando você pega as grandes empresas de inovação, até de bens de consumo, é muito comum você ter o pessoal com mestrado e doutorado trabalhando nessas organizações, porque é um grupo de pessoas com alta especialização em algum campo e que ajuda a avançar essa questão da inovação, né? É só conhecimento para você trazer produtos novos que são realmente inovadores, né? Eu vou migrar aqui, o pessoal está compartilhando comigo as perguntas que estão aparecendo lá no chat, né? Então, o Moreira aqui pergunta se vocês seguiram algum tipo de modelo na hora de criar a empresa de vocês, a startup, e da onde surgiu a inspiração para entrar nessa empreitada. A inspiração da Incito veio dos pacientes, né? Porque a gente tem milhares de pessoas no Brasil que sofrem com o tratamento dessas feridas, né? E queimaduras graves. Então a gente via quando eu era uma estagiária ainda, eu fui estudar com uma professora que trabalhava com o grande queimado, e uma coisa que chamou muita atenção na época e que continua sendo uma constante são as altas taxas de mortalidade. E a gente vê que tem muito pouco a ser feito para esses pacientes, né? E fora do Brasil, algumas iniciativas usando a terapia celular conseguiam reverter esse quadro drástico do paciente, né? Então, essa foi a maior motivação, né? Entregar um produto de qualidade para essas pessoas que estão ávidas por uma solução. E a gente utilizou o modelo de tentativa e erro no começo, viu? Eu fiz do jeito que eu imaginei que deveria ser, mais ou menos um projeto de pesquisa mesmo, e depois a gente foi aprendendo no meio do caminho. Hoje a gente usa várias ferramentas de gestão,
né, e de modelagem de negócio. Então, a gente está sempre em contato. O ano passado, a gente participou de uma disciplina aqui da FEA também. A gente foi o case e o pessoal ajudou muito a gente a pensar no negócio. Então, hoje a gente usa muita ferramenta, porque elas funcionam muito. E mesmo a questão dos estagiários, quando eles vieram para desenvolver um aplicativo, né? E os 3 eram da área de informática biomédica, e a gente entendia muito pouco dessas coisas, né, de programação, mas a gente entendia de algumas ferramentas de gestão. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho ágil com eles usando essas ferramentas. Então, acho que tudo isso faz parte de crescimento e aprendizado mesmo. A gente também não seguiu, a princípio, um modelo, né? A gente foi crescendo de uma maneira muito orgânica e, em alguns momentos de dores, buscou ajuda dessas ferramentas, né? Para tentar, daí sim, estruturar a empresa de acordo com algum modelo e seguir em frente. Então, a gente teve algumas consultorias bem importantes no começo da empresa, sempre promovidos aí pela Supera, né, pela incubadora, que foram fundamentais. Depois, no momento de crescimento também, que a gente já atingiu um nível que você não consegue mais saber de tudo, lidar com tudo, né, administrar tudo. Então, a gente teve uma consultoria externa, até para organizar a empresa assim, estruturalmente mesmo, foi extremamente importante. E de inspiração, acho que é difícil falar, né? São várias coisas que acontecem, mas me veio uma coisa muito forte na cabeça, mas mais pessoal, assim, eu sempre fui muito inspirada pelo meu marido, que é professor universitário. É pesquisador, né, da USP, inclusive, e ele sempre falou, não, você quer ser cientista? E ele já era professor na época. Existem outras formas de ser cientista, né? Você consegue ser uma cientista empreendedora. E ele sempre me motivou muito, inspirou muito. Inclusive, do laboratório dele saíram vários outros empreendedores, eu acho, porque ele, como um professor universitário, ele é muito empreendedor, né? Então, acho que ele me inspirou e inspira muita gente lá no laboratório até hoje. Muito legal, acho que temos que valorizar as pessoas aí que dentro da universidade estão incentivando o empreendedorismo, né? A gente já está caminhando aqui para o encerramento, mas antes da gente terminar, queria passar a palavra para vocês, tanto a Carolina quanto a Thaís, dar uma última palavra para o nosso público. E qual a dica que vocês dariam para quem está pensando em empreender, o que fazer, por onde caminhar, por onde vocês, né, indicam que a pessoa caminhe? Bom, a Thaís falou várias vezes do papel das incubadoras aqui, né? E eu acho fundamental para quem quer empreender, principalmente nessa área de tecnologias, né? Procurar essa rede de apoio, né? Hoje a gente tem uma rede de apoio forte, praticamente todas as universidades têm o departamento de inovação, são vinculadas a incubadoras. Então, acho que esse processo ele fica muito mais fácil quando a gente tem apoio, né? Além do apoio, persistência e humildade são fundamentais, né? Para você escutar o outro lado e conseguir se adaptar, né? O empreendedor ele tem que ser flexível. E eu acredito assim fortemente que a inovação e o empreendedorismo, né, de base tecnológica, eles podem ser as ferramentas que a gente está precisando para alavancar o desenvolvimento do Brasil mesmo, né? A gente tem mentes brilhantes, universidades fantásticas, não que todo mundo tem que fazer pesquisa aplicada, eu não estou falando isso, mas que quem gosta da pesquisa aplicada faça com que ela realmente, né, saia da universidade e chegue ao mercado, chegue às pessoas que precisam dela, né? Eu acho que passou da hora, né, da gente vender esses produtos em real e não comprar em dólar, que talvez a inovação e o empreendedorismo seja, né, a forma de fazer essa roda girar, né, de maneira positiva.
Com certeza, a gente acredita nisso e a questão do dólar, assinamos todos embaixo. Eu concordo completamente aí com o que a Carol falou. Eu acho muito importante também toda essa jornada, todo o networking, né, que você constrói, todo mundo que passa pela empresa. No começo, a pessoa vinha, ficava um tempo e ia embora, ficava chateada, falava, nossa, o que eu fiz de errado? Mas aquela história, cada um que passa deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho da gente, né? Então, sou muito grata à equipe, à nossa equipe, eu acho que principalmente aos meus sócios, né? Costumo dizer que eu cuido dos clientes, a Elaine cuida da administração da Liquinoflora, a Fer cuida do desenvolvimento científico dos projetos e o professor Calegari cuida da gente e de toda a nossa equipe. Então, acho que isso tenho muito orgulho da equipe, de todo mundo que já passou, já teve no caminho aí com a gente, né? Eu acho que isso é muito importante. E além de humildade que a Carol falou, né? Que eu acho que realmente é fundamental para você se perceber enquanto empreendedor, enquanto nessa jornada. Muita resiliência também, né? Eu acho que muita resiliência. A dica que fica é seguir o sonho, seja ele qual for, né? Eu acho que a gente chega lá, né? Você tem que acreditar e seguir o seu sonho, que as coisas vão se construindo. Com essa motivação e essas palavras, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer, Carolina e Thaís, por vocês tirarem o tempo para vir aqui compartilhar a experiência de vocês. Acho que são experiências inspiradoras para quem está assistindo, de ver que existem caminhos, né? Pessoas envolvidas e motivadas para tornar o nosso país um lugar melhor, né? Trazendo a ciência, o conhecimento para resolver os problemas que a gente tem aqui, que não são poucos, né? Então, acho que é importante a universidade estar voltada para essas questões e dar apoio para quem segue nesse caminho, né? Então, a Agência USP de Inovação, ela está empenhada nisso. O que a gente puder fazer para dar apoio àqueles que querem seguir esses caminhos dentro da universidade, a gente vai fazer aqui o que for possível. Então, com isso, a gente encerra, né? Relembrando que os nossos eventos acontecem mensalmente, então, se vocês seguirem aí a USP, a Agência USP nas mídias sociais, né? Seguindo a tendência mundial de todo mundo estar online, Instagram, LinkedIn, onde for, então sigam lá, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece e não vai perder os próximos eventos, que certamente trarão muita informação. Então, mais uma vez, Carolina e Thaís, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, professora. Até a próxima. Até logo. Obrigada. Boa tarde, pessoal.